Depois de passar 10 anos no inferno do jogo, ele viajou de volta no tempo, mantendo todas as habilidades e experiência de combate que ganhou, determinado a buscar vingança. Como ele vai conseguir isso e quais obstáculos ele enfrentará? É isso que vamos descobrir na nossa história. A história começa com uma cena trágica de uma garota chamada Sue amarrada a uma cadeira elétrica, seu corpo tremendo com a severidade do choque enquanto ela pensava que era apenas um jogo. E enquanto Voyun grita o nome dela, impotente para ajudá-la, ela diz a ele fracamente que não consegue mais suportar. A garota se desculpa com tristeza. Ele estava se convencendo de que isso era apenas um jogo realista e que ele sairia em breve. Então ele estende a mão para ela ansiosamente, gritando em recusa ao que está acontecendo. Mas outra pessoa amarrada diz a ele que percebe que seu fim chegou. Ele o aconselha sobre a necessidade de sobreviver antes de falecer em meio a seus gritos agonizantes. Com o tempo, ele é forçado a aceitar a realidade, continuando a implorar a seus companheiros que não o deixem para trás sozinho enquanto ele grita amarrado, e lágrimas escorrem de seu olho danificado, certo de que este lugar se tornou sua nova realidade. A memória volta para explicar o contexto dos eventos onde o jogo de VR Inverse Planet liderou as paradas globais e se tornou famoso por conceitos de portais dimensionais, superpoderes e guerras. Voyun entrou no jogo baseado no conselho de um amigo apenas para se ver repentinamente preso dentro dele, onde o mundo do jogo se materializou para se tornar uma realidade física. Ele, que é referido como Cobaia 62, recebe parabéns sarcásticos por se aproximar do estágio de ascensão. Dentro de um projeto de pesquisa insano chamado Projeto de Ascensão que consumiu milhares para criar um único ascendente, o projeto dependia do uso de sequestrados como cobaias e praticava experimentos desumanos neles, incluindo eletrocução, injeção forçada e modificação corporal. Os oficiais emitem uma ordem para queimar o corpo da garota e trancá-lo com os sobreviventes, e os guardas respondem à ordem. Ele se senta na escuridão de sua cela afogando-se em dor, considerando que aconteceu um crime imperdoável, e faz um voto solene a si mesmo de permanecer vivo por vingança. De repente, um alarme dispara anunciando a fuga de uma cobaia, alertando os guardas armados. Então ele corre com um grupo de sobreviventes no corredor em direção à saída localizada em sua extremidade, impulsionado pela esperança de sobrevivência assim que cruzarem este corredor. Seu caminho é bloqueado por um enorme inimigo com cabelo vermelho que zomba de sua chegada a este lugar rastejando, ameaçando-os de que este corredor se transformará em um túmulo para eles. Ele amaldiçoa a má sorte deles, então seus companheiros decidem confrontar o inimigo e pedem que ele proteja suas costas. O inimigo os descreve como tolos, prometendo exterminá-los a todos, e então ataca brutalmente esmagando os atacantes. Mas após uma longa luta, ele finalmente consegue matar o inimigo. Ele recupera o fôlego com dificuldade em meio aos cadáveres, murmurando a palavra novamente enquanto o eco de seu nome ressoa em seus ouvidos. E logo alucinações começam a atacá-lo na forma de sombras negras de pessoas implorando por ajuda, e seus gritos distorcidos se sobrepõem em uma cena de pesadelo. O texto narra a passagem de muito tempo, ano após ano, desde que os heróis escaparam do laboratório, onde ele aparece atacando guardas armados que gritam para ele não se aproximar, declarando que está fazendo isso para vingar seus entes queridos. Ele continua a massacrar seus inimigos brutalmente, admitindo que os matou repetidas vezes, e aparece em uma cena cravando sua arma no pescoço de alguém, sentindo que essa vingança não tem fim. As mãos sombrias se fecham sobre ele, então ele se pergunta em desespero quanto tempo continuará vivendo assim, e se deve continuar assim até a morte. E de repente um som de notificação e uma janela azul do sistema aparecem, provocando sua surpresa. A janela exibe uma missão especial intitulada Corrigindo o Erro, exigindo a eliminação do supervisor do projeto Ascensão em troca de retornar ao seu mundo original. Então ele sente esperança porque a chance finalmente chegou para sair. A cena muda para uma sala luxuosa cheia de cadáveres, onde um homem de terno rasteja perguntando a razão e denuncia o ataque a ele em um momento em que nada restava a não ser desfrutar da glória. O supervisor, que foi identificado como responsável pelo projeto, grita. Mas Kim Yang-jong, Cobaia 81, o agarra pelo colarinho, então ele pergunta ao supervisor por que ele age assim. O supervisor grita pedindo a Kim para ficar em silêncio e não falar com aqueles de sua posição, então chama Voyun pelo nome, onde ele é identificado como Cobaia número 62 e apelidado de Super-Humano. O supervisor o elogia, descrevendo-o como o maior sucesso do projeto e que ele ultrapassou os limites humanos. Ele se oferece para conceder-lhe qualquer desejo que ele queira porque ele está em um nível diferente dos outros, mas ele o interrompe com uma recusa categórica. O supervisor aterrorizado tenta dissuadi-lo, chamando de tolo e avisando que matá-lo não resolverá o problema, ameaçando que a aliança corporativa destruirá sua família, amigos e colegas se ele for prejudicado. Ele desfere um golpe fatal no supervisor, que geme de dor.
Kim o descreve como um demônio e reclama que o sangue cobre o lugar. Ele fica friamente enquanto Kim grita com ele, dizendo que ele os matou antes que ele pudesse perguntar, enquanto olha para uma tela à sua frente. Uma mensagem de conclusão de missão aparece e a recompensa está pronta para retornar ao mundo original, então ele se alegra com sua liberdade. E quando ele está prestes a pressionar o botão de aceitar, vozes o impedem, perguntando para onde ele está indo, e as vozes o lembram dos outros que ele deixou para trás e se ele os esqueceu, exigindo que ele se vingue e mate todos eles. Ele sente extremo cansaço, imaginando se o que ele fez foi suficiente. E apesar de sua hesitação, ele decide aproveitar o que pode ser sua primeira e última chance de sair. Ele diz ao seu companheiro que está retornando ao seu mundo original agora, o que confunde o companheiro que pensa que ele está delirando, confirmando que ele estava aqui desde o começo. Ele se decide e pressiona a opção de aprovação, pedindo ao seu companheiro para informar os outros e se desculpando com ele antes de sua partida. Ele acorda aterrorizado em sua cama e imediatamente percebe que está em seu quarto particular. Ele inspeciona seu corpo, descrendo de seu retorno, imaginando sobre o tempo que passou. Ele pega seu telefone para encontrar a data, 19 de maio de 2041, e a hora é 5 da manhã, descobrindo que ele retornou ao mesmo dia em que foi puxado para o jogo, imaginando se o tempo nunca passou lá. Ele fica em frente ao espelho para descobrir que todas as suas cicatrizes e músculos desapareceram como se o que ele viveu fosse apenas um sonho. As memórias de suas lutas no outro mundo o atacam, os apelos da garota que implorava por sobrevivência e as ameaças do inimigo de destruir sua família e amigos, então ele tem certeza de que o assunto não era um sonho. Ele confirma para si mesmo que os 10 anos que passou lá foram reais devido à intensidade de sua clareza, então o toque do telefone interrompe seu processo de pensamento. Ele vê o nome John Naeon na tela e sente que o nome é familiar. Assim que ele atende, a pessoa que ligou o repreende por não ligar e o lembra de sua promessa. E quando ele pergunta sobre a promessa, ela lhe diz da necessidade de se encontrarem hoje à noite e lhe envia as coordenadas antes de desligar. Ele segura o telefone percebendo que se lembra bem dessa voz, pois ela é sua colega de classe e a pessoa que o apresentou ao jogo Inverse Planet. Então, ele suspeita por um momento que ela armou o assunto, mas descarta com base em sua memória. Ele decide encontrá-la primeiro. E quando ele chega, Naeon o recebe calorosamente, notando sua longa ausência. E ela pergunta se esta é a primeira vez que ele sai desde que o semestre terminou e oferece a ele uma bebida, mas ele recusa. Justificando para si mesmo que teme o que poderia fazer se bebesse em seu estado atual, ela pergunta, enquanto grelha a comida, se ele experimentou o jogo como havia dito antes. Então ele responde que criou um personagem e assistiu apenas à introdução antes de ser puxado para dentro, o que desperta a surpresa dela. Ela ri sarcasticamente que, desse jeito, ele não jogou nada. A raiva ferve dentro dele ao lembrar dos 10 anos de inferno que viveu por causa da recomendação dela, e ele fecha o punho com força. Enquanto ela o lembra que ele prometeu aparecer em sua live stream regularmente, apontando para seu físico que teria causado um rebuliço em seu canal, ele percebe então que ela insistiu que ele jogasse apenas por causa de seu canal como streamer. E embora ele duvide que realmente tenha prometido isso a ela, ele sente que este encontro fez com que seu retorno à realidade parecesse uma verdade tangível. Ele se senta em frente ao computador procurando pelo desenvolvedor do jogo, descobrindo que a empresa se chama Planet Arf e está sediada no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Ele percebe com tristeza que ir à sede não mudará nada, pois se ele contar a eles sobre sua queda em outro mundo por causa do jogo deles, eles o acusarão de loucura sem dúvida. Ele hesita em contatar o jogo temendo perigos desconhecidos e resultados inesperados e suspira em frente à tela se perguntando sobre o sentido do que está fazendo em vez de se alegrar por ter sobrevivido àquele inferno. Ele decide se contentar com isso e esquecer o outro mundo, confirmando para si mesmo que este é o seu mundo original e real. Alguém lhe dá um tapinha no ombro brincando enquanto ele tentava, após seu retorno, levar uma vida escolar normal. Seu amigo convida para ir ao bar, então ele tenta entrar no clima e superar o que passou. Mas dúvidas o atormentam sobre a realidade de seu retorno enquanto um dos fantasmas de seu passado o abraça, e o fantasma pergunta se isso é realmente a realidade. Então ele se vira rapidamente para ver quem falou em seus pensamentos. Com o passar do tempo, as coisas começam a se desviar de seu curso normal de forma perturbadora, onde alucinações o perseguem com vozes exigindo vingança cruel e lembrando-o de que ele não pertence a este lugar tranquilo. De repente, ele bate na mesa violentamente no meio do corredor, provocando o pânico dos que estão ao redor e seu espanto com seu comportamento injustificado. Will está no corredor ofegante quando um de seus colegas o chama pelo nome e agarra seu ombro, perguntando sobre sua condição com preocupação, mas ele o vê naquele momento como um inimigo o atacando. Ele imagina como se estivesse sacando uma adaga e ataca seu amigo com ela, pronto para apunhalar e se defender,
mas para quando o colega pergunta em terror o que ele está fazendo, então ele se desculpa justificando que ele se assustou. Seu colega diz a ele que as pessoas estão falando sobre seu comportamento estranho ultimamente com cautela. Ele se senta sozinho em um banco enquanto um dos fantasmas de seu passado o chama, e sombras o envolvem exigindo que ele não se esqueça e se vingue enquanto ele implora para que parem e o deixem em paz. Naeon grita o nome dele para acordá-lo de seus dias e pesadelos e pergunta ansiosamente sobre o motivo de seu rosto pálido e distração constante. Ele sorri fingindo calma e diz a ela que está bem e não há necessidade de se preocupar. Então ela oferece ajuda como uma irmã mais velha se algo acontecer, e ele aceita isso dela. Ela decide ir embora. E enquanto ela o encoraja, ele percebe no fundo que foi ele quem trouxe esses fantasmas com ele para este mundo. Ele fica certo de que o assunto não terminará até que esses espíritos se sintam satisfeitos e que, se a situação continuar assim, este mundo não será diferente do outro inferno do qual ele escapou. Ele decide retornar para encerrar o assunto principalmente desta vez e entrar na cápsula. Determinado a dar um fim decisivo a tudo, ele entra no jogo para que a mensagem de boas-vindas ao planeta inverso apareça e se encontre em um lugar familiar. Ele percebe com espanto que voltou para a sala de espera do laboratório e que entrou no mundo do jogo novamente. Ele se pergunta confuso por que não pôde retornar àquele mundo infernal, apesar de sua firme determinação de fazê-lo, pensando na possibilidade de outra condição que não cumpriu. Uma janela aparece pedindo para confirmar a aparência do personagem, então ele decide prosseguir com o estágio tutorial do jogo por enquanto, acreditando que essa pode ser sua maneira de retornar ao outro mundo assim que terminar. Ele começa ajustando as configurações primeiro, mudando a taxa de assistência de combate para 0%, justificando que ele estava lutando com alta eficiência no outro mundo sem nenhuma ajuda. O sistema começa a preparar as habilidades iniciais, pedindo para ele escolher o primeiro elemento de habilidade primária com uma nota sobre a possibilidade de redefinir as habilidades a qualquer momento. O sistema explica que o mecanismo de habilidade no planeta inverso é projetado para fortalecer o personagem, escolhendo um elemento base, em seguida, aprimorando-o com vários subelementos. Essa estrutura integrada da base aos ramos é chamada de build, e devido ao grande número de elementos disponíveis, há pessoas em ligas profissionais que se dedicam a estudar apenas essas builds. Ele escolhe o elemento específico que lhe valeu o título, o super-humano, anteriormente entre todas as opções. Alguém se dirige a ele por meio de alto-falantes como Cobaia 48, explicando que ele acordou no último experimento e que se passou uma semana. Ele percebe que o jogo não mostra o processo de tortura que precede o despertar, reconhecendo que ninguém gostaria de experimentar isso dentro de um jogo. O sistema anuncia o início do próximo experimento imediatamente e ordena que ele entre. Etnel aparece diante dele, uma máquina de matar projetada para deter o massacre dos despertos no projeto Ascensão e foi a causa de tirar a vida de inúmeros indivíduos de teste. A primeira missão do tutorial começa pedindo que ele derrote o Etnel usando sua habilidade incorporada, percebendo que ele está enfrentando um protótipo da máquina. Uma memória dolorosa o invade de alguém implorando a ele, chamando de irmão Uyun, pedindo salvação enquanto a máquina o mata. Uma luz vermelha pisca no olho da máquina, então ela começa a correr em direção a ele. Ele murmura que a situação aqui é exatamente como era lá. Ele expressa seu desgosto pelos pesquisadores que sempre fazem atos repugnantes. Ele se envolve com a máquina desviando de seu ataque, e a máquina direciona ataques consecutivos em direção a ele, mas ele os evita facilmente e então desfere um golpe forte. Ele aponta que a versão final desta máquina é enganosa porque pode usar habilidades, mas ele confirma que o que ele enfrenta agora não passa de um protótipo. Ele destrói a máquina completamente, e o jogo anuncia a conclusão do experimento. O laboratório elogia o indivíduo de teste 48, descrevendo-o como incrível, e que sua eficiência e habilidade são incomparáveis aos indivíduos de teste normais. Uma mensagem aparece para a conclusão bem-sucedida da primeira missão do tutorial. Enquanto o sistema está prestes a iniciar a próxima experiência, o caos repentinamente invade o local devido a invasores do governo invadindo, provocando o pânico dos pesquisadores que se perguntam como eles alcançaram essa profundidade. O grito de um pesquisador é ouvido, e uma mensagem é transmitida dirigida a todas as vítimas detidas injustamente no laboratório. A voz pede às vítimas que usem todo o seu poder para sair imediatamente, então ele reconhece o dono da voz. A segunda missão do tutorial começa com o objetivo de escapar do laboratório para o exterior, então ele decide sair primeiro. Ele corre rapidamente se perguntando sobre o número de explosões que ouviu. Ele chega a um corredor completamente destruído e cheio de escombros, onde vislumbra algo em meio ao caos. Ele ouve uma voz vinda de um dispositivo de comunicação dizendo-lhe que o sinal do escritório de administração interdimensional indica que ele não é um inimigo, mas uma vítima. O orador deduz que a sua chegada a este lugar significa a sua intenção de escapar, então ele oferece-lhe ajuda.
O orador diz-lhe que pode escolher qualquer arma que quiser da sala. Então, ele lhe dá um dispositivo para enviar um sinal assim que ele chegar ao lado de fora para que o escritório possa extraí-lo. Ele olha para o dispositivo sem fio e as armas, imaginando se o orador morreu enquanto aparecia em uma cena sombria. Ele percebe, enquanto segura um pé de cabra de ferro, que esta é apenas uma cena cinematográfica necessária para o progresso dos eventos do jogo. Apesar disso, um sentimento de sujeira o possui por causa desta situação. A cena muda para Kang So-il, uma criadora de conteúdo de jogos profissional, suspirando angustiada porque seu orgulho como amante perfeccionista é ferido por ter que jogar o famoso planeta inverso do jogo. Os seguidores no chat ao vivo zombam de seu resmungo, lembrando-a de que esta é uma punição que eles mesmos decidiram. So-il confirma que é uma mulher que sempre cumpre suas promessas aos seus seguidores. E apesar de os seguidores a acusarem de mentir anteriormente em relação à seleção do jogo, ela anuncia com um sorriso falso o início da execução da punição, que é passar pela experiência do jogo. Ela cria o personagem e escolhe a habilidade de fogo porque parece legal sem alterar a aparência padrão. Ao chegar às configurações de assistência de combate, o sistema indica que a taxa padrão é de 50% para ajudar no movimento e na correção de posturas. Seguidores a desafiam a definir a proporção para 0% e zombam de seu medo, então uma mensagem de missão aparece oferecendo uma recompensa de 500.001 por terminar o estágio de tutorial sem assistência. Ela percebe que a porcentagem de jogadores que jogam sem assistência é quase 0%. Embora confiante em suas habilidades, ela hesita no início, considerando a ideia ruim como se estivesse controlando com um terceiro braço. Ela tenta evitar o desafio, mas o valor da recompensa financeira tenta. Ela concorda imediatamente com o dinheiro brilhando em seus olhos, provocando o sarcasmo dos seguidores em sua rápida mudança de postura por dinheiro. Ela anuncia entusiasticamente que jogará sem assistência até terminar o treinamento. Seguidores expressam sua preocupação e dúvidas sobre sua capacidade de fazê-lo. Eles a lembram de que ela foi morta anteriormente em 2 minutos por Etinel imediatamente ao começar, e ela reclama que o jogo joga o jogador em uma luta sem explicação. Seguidores admitem que durar 2 minutos é bom, mas lutar contra essa máquina com uma habilidade sem assistência é quase impossível. Dentro do jogo, ela pensa que só tem que escapar depois de obter um rádio e uma arma. Ela fica surpresa com o início da busca automática por uma equipe para a missão de fuga do laboratório, que requer 4 jogadores. Ela espera ser carregada, ajudada por membros da equipe para passar da missão, mas os seguidores zombam dela. A busca por equipe falha, então o sistema inicia uma busca expandida. Seguidores explicam que a correspondência é feita apenas com jogadores com a mesma taxa de assistência, o que significa que seus parceiros serão lunáticos jogando sem assistência como ela. Ela percebe sua situação e pensa em cancelar a missão, temendo ter que carregar a equipe. A correspondência é bem-sucedida de repente, e ela se junta a uma missão já em andamento, apesar de suas tentativas desesperadas de cancelar. Ela grita que está perdida para se encontrar de repente no lugar. Ela fica atônita no corredor, observando os destroços de robôs destruídos e faíscas voando deles, imaginando o que aconteceu. Um estado de espanto domina ela e seus seguidores, pois todos se recusam a acreditar no que está acontecendo, considerando que o assunto vai além da brincadeira, e eles questionam seriamente se isso é real e que há um jogador passando pela fase de tutorial sem qualquer assistência, duvidando que ele seja um profissional usando uma conta alternativa porque nenhum profissional pode fazer isso dessa forma. Seguidores notam com espanto que ele conseguiu eliminar um grande número de máquinas de etanol sem assistência e sem usar armas de fogo. Ela percebe que encontrou o carregador perfeito, alguém que protegerá a equipe e a levará à vitória. Então ela decide ir procurá-lo imediatamente. Vo-il aparece no meio do corredor escuro com sangue escorrendo de sua arma e corpo. Solo se aproxima dele com extrema cautela tentando chamar sua atenção. Ele se vira para ela repentinamente atacando-a, pensando que ela é uma inimiga. Então ela grita implorando para salvar sua vida. Ele para no último momento pedindo desculpas por seu erro depois de perceber que ela não é uma inimiga. Enquanto ela percebe seu sangramento profuso, ele pretende partir. Então ela pede timidamente para acompanhá-lo, já que eles estão no mesmo time. Ela corre atrás dele se apresentando como criadora de conteúdo, streamer, e pede sua permissão para aparecer em sua transmissão ao vivo. Ela o tranquiliza de que o modo de privacidade está ativo e seu rosto estará oculto, mas ele para repentinamente, despertando sua preocupação. De repente, sirenes tocam anunciando a fuga de um cobaia e ordens são emitidas para matá-lo imediatamente e não há necessidade de capturá-lo vivo. So-il está aterrorizada, perguntando sobre a razão do aumento da dificuldade do estágio tutorial assim. Ela olha para ele, pois o considera o líder da equipe e pergunta se ele está bem. Ele aparece balançando uma corrente de metal habilmente.
Ele pula sobre os guardas e homens armados e os massacra em meio ao espanto dos seguidores que lhe dão o título de gênio da foice e corrente. Soil observa a cena de seu esconderijo, descrendo do que vê, e os seguidores concordam com ela, imaginando como uma arma como essa pode ser usada sem assistência do sistema. Os seguidores começam a analisar sua habilidade depois de notar que a cor de seus olhos muda para branco, adivinhando que pode ser vento ou telecinese. Um deles deduz que o único elemento base que aumenta as estatísticas físicas e muda a cor dos olhos é a entidade absoluta. Os seguidores zombam dessa escolha porque é considerada uma habilidade lixo que impede o jogador de usar quaisquer outras habilidades, surpresos com sua escolha. Explica-se que a habilidade de entidade absoluta é uma das várias habilidades básicas do jogo, pois aumenta enormemente as estatísticas físicas e a resistência a habilidades, mas sua penalidade impede que o próprio jogador use habilidades. A comunidade do jogo confirma que essa habilidade deve ser evitada completamente e aconselha a deixar a equipe que inclui um jogador que a possui. Soil fica surpresa ao escolher uma habilidade que impede habilidades em um jogo que depende delas, enquanto os seguidores questionam a possibilidade de lutar sem ela, apontando que olhos brancos confirmam o uso dela. Alguns sugerem que o aprimoramento físico pode ser útil em uma luta sem assistência técnica, mas eles se perguntam em espanto como ele pode se mover com essa habilidade ainda no nível 1. Volume continua a despedaçar seus inimigos com a corrente e a foice. Em meio a perguntas sobre sua verdadeira identidade, ele permanece sobre os cadáveres de seus inimigos enquanto vozes ecoam em sua cabeça dizendo-lhe que isso não é suficiente. As vozes o incitam a ser mais violento em sua vingança porque ainda não estão satisfeitas. E, enquanto isso, uma luz laser de um atirador aparece apontada para sua cabeça. Soil grita avisando do perigo iminente, respondendo disparando de sua arma enquanto amaldiçoa a difícil situação em que se encontrou. Suas balas atingem o alvo. Então o inimigo cai em meio a fumaça e faíscas voando. Ela senta-se no chão para recuperar o fôlego enquanto os seguidores na transmissão ao vivo a enchem de comentários, alguns elogiando seus nervos de aço e outros a acusando de roubo de morte porque ela só intervém para dar o golpe final depois que Volume exaure os inimigos. Ela responde a eles com um sorriso malicioso e indiferente, confirmando que ela ajudou no final, e isso é o que importa. Volume se lembra de alguns eventos de sua vida passada. Soil o chama por ele enquanto ele está no meio do campo de batalha. Ela lhe dá o título de Senhor Carregador, o Salvador Forte, apontando para seu papel decisivo na batalha. Então ele se vira para ela calmamente. Ela pergunta a ele nervosamente se ele está bravo com a intervenção dela, justificando-a pelo desejo de ajudar nem que seja um pouco. Então ele nega brevemente. Ele confirma a ela que ela o ajudou de fato, o que provoca uma onda de admiração nos comentários por sua personalidade e voz gentis, e eles elogiam sua maneira elegante de lidar com o ladrão de mortes. Soil aproveita a oportunidade e pede a ele entusiasticamente para permitir que ela o acompanhe para completar a fase de tutorial, então ele concorda com o pedido dela simplesmente. Ele se apresenta dizendo que seu nome é Beck Volume, então ela percebe que Senhor Carregador era apenas um apelido que ela deu a ele e se pergunta se este é o nome verdadeiro dele, porque não passou por censura. Ela pergunta a ele curiosamente se ele escolheu a habilidade de entidade absoluta como habilidade base, então ele responde afirmativamente, o que surpreende seguidores, pois eles se dividem entre aqueles que veem a necessidade de reavaliar a habilidade e aqueles que insistem que é lixo e que o que está acontecendo é devido à super habilidade do jogador, não à própria habilidade. Ela pergunta a ele, fascinada, como ele desviou das balas sem usar nenhuma habilidade e a que jogos ele costumava jogar, então ele responde brevemente que não estava jogando nada em específico. Ele para de andar de repente, e quando ela pergunta o motivo, ele fala da presença de 2 inimigos do tipo Etnel a 20 metros de distância. Soil se maravilha em segredo com sua habilidade de determinar a distância e o número de inimigos com precisão sem possuir nenhuma habilidade de detecção e sugere avançar para confirmar. De fato, eles encontram os inimigos no local que ele identificou exatamente, então ela fica impressionada com a precisão de seus sentidos. Ele corre em direção aos inimigos, recuperando memórias de seu prazer em jogar no Coliseu no passado, enquanto Soil grita, avisando-o contra a imprudência. Ele aparece desviando dos ataques da enorme máquina com uma habilidade incrível. Lembrando dos dias em que estava profundamente imerso em jogos, ele desfere um golpe esmagador no inimigo, revelando em seus pensamentos que era um jogador ranqueado, um ranquear naquele jogo. Ele destrói a máquina completamente, então os seguidores ficam loucos nos comentários, elogiando sua habilidade de derrotar Etnel tão facilmente sem nenhuma correção do sistema, concluindo que este é o verdadeiro nível dos ranquears do Coliseu. Soil pergunta ignorantemente se ser um ranquear no Coliseu é uma grande coisa. Os seguidores zombam de sua ignorância, explicando que os ranquears de lá receberam ofertas para se tornarem profissionais e que o lendário jogador profissional Butler era um deles.
Ela grita em choque ao ouvir o nome Butler, percebendo que ele é o jogador mais proeminente na arena profissional do planeta inverso. Seguidores se perguntam curiosamente se ele enfrentou Butler quando era um ranqueiro e quem venceria em um confronto entre eles, mas ele corta essas perguntas ordenando que se movam, então ela o segue imediatamente. Eles chegam ao portão da missão final do estágio de tutorial, onde o chefe de segurança do laboratório aparece como o chefe do estágio, zombando de seu sucesso em chegar a este lugar. O chefe com cabelo vermelho e óculos tecnológicos os ameaça que este lugar se tornará seu túmulo. O chefe acrescenta em um tom ameaçador que eles se juntarão a seus camaradas mortos em breve. Então, Volume percebe friamente que tudo o que ele enfrentou até agora era apenas parte do programa de tutorial. Seu olhar muda e seus olhos brilham intensamente, enquanto alucinações negras retornam para aparecer ao seu redor, sussurrando frases como "te encontrei mais rápido" e incitando-o a matar o chefe imediatamente porque sua vingança ainda não está completa. O chefe grita ameaçando-os para que não pensem em deixar o lugar vivos, sem saber do inferno que o espera. Soil dispara de sua metralhadora para dar cobertura ao seu colega, mas ela é surpreendida pelo aparecimento de um escudo de energia ao redor do chefe bloqueando as balas, perguntando-se com espanto sobre a razão da existência de uma barreira de partículas. Seguidores no chat zombam de sua ignorância, explicando que o chefe de segurança é um desperto, então é natural que ele possua habilidades como essas como um chefe, zombando de sua tentativa de resolver a batalha apenas com balas. Apesar disso, ela grita chamando-o para dizer que fornecerá cobertura de fogo de sua posição, enquanto os seguidores comentam sarcasticamente sobre a rapidez de sua total confiança nele para salvar a situação. Volume desvia habilmente do ataque do enorme chefe enquanto este zomba, considerando que está acontecendo apenas um jogo. O chefe ataca violentamente e faíscas vermelhas voam, anunciando seu desejo de destruir seu oponente para satisfazer um pouco os fantasmas de seu passado. Mas o escudo bloqueia o ataque novamente, provocando o riso dos seguidores que se perguntam por que a barreira de partículas se ativou mesmo que ele não tenha atirado, adivinhando a existência de um erro técnico. O chefe descreve o Yun como um ratinho, e sua pele se transforma em metal escuro, então os seguidores reconhecem imediatamente sua habilidade especial de Homem de Ferro. O chefe bate no chão com o punho, prometendo destruí-lo, então a superfície racha enquanto ele corre em direção a ele, fazendo os seguidores adivinharem que seu peso se tornou 1 tonelada pelo menos, e que um golpe dele significa a morte certa. O chefe pergunta com raiva por quanto tempo ele continuará desviando. Os seguidores observam com espanto sua habilidade de desviar de cada golpe fatal. Will direciona um forte soco no rosto do chefe, então os seguidores admitem sua incapacidade de desviar desses ataques, mesmo com correções do sistema, e zombam da ideia de fornecer cobertura de fogo para um jogador desse nível. O chefe geme de dor e ordena que ele não desative sua habilidade de ferro. Vozes fantasmas ecoam ao redor dele, dizendo que o chefe não pode morrer facilmente e o incitam a rasgá-lo em pedaços mais brutalmente em vingança pelo que aconteceu com eles. O chefe está aterrorizado ao ver o imenso poder do cobaia à sua frente, enquanto Volume permanece frio. Ele desfere o golpe final, murmurando que o crédito é dele. Uma mensagem do sistema aparece anunciando a derrota do chefe de segurança do laboratório. Soil está atordoada, descrente com o que viu, enquanto o chat explode em elogios descrevendo a performance como insana, lembrando a todos que essa luta aconteceu sem nenhuma correção e notando que ele parece acostumado a lutar contra humanos. Ela anuncia alegremente a derrota do chefe de treinamento e pergunta se sair é o passo restante. Enquanto Volume se senta no cadáver do chefe e comentários surgem confirmando que ela foi carregada em seus ombros para vencer e se perguntando por que um jogador com essa habilidade existe neste momento. O corpo do chefe desaparece, e ele confirma para Soil que eles podem sair agora. Os dois saem do prédio para o jogo anunciar a conclusão da missão de fuga do laboratório e está obtendo um ponto de habilidade para subir de nível, e ela pergunta se ele completará a missão principal hoje. Ele se desculpa explicando que vai parar por aqui hoje, então ela pede para ele esperar um pouco porque ela tem algo para ele. Ela anuncia aos seus seguidores a conclusão do treinamento sem correções. Então, os seguidores a descrevem como descarada por atribuir o crédito a si mesma enquanto ela encerra a transmissão se despedindo deles. Ela agradece a ele por esperar, então ele pergunta o que ela quer. Ela pede a ele hesitantemente para participar de suas transmissões regularmente. Ele pergunta sobre a natureza de sua transmissão, então ela explica que joga as missões principais de Inverse Planet e às vezes se envolve em partidas de jogador contra jogador. Ela se oferece ansiosamente para ajustar sua programação de transmissão de acordo com a programação dele, além de pagar uma enorme quantia de dinheiro em troca de sua aparição. Ele se desculpa pela oferta, então ela percebe por suas expressões faciais que não conseguirá convencê-lo e aceita sua recusa. Ela pergunta se pode adicioná-lo como amigo, então ele concorda com isso.
Então, ela se despede dele expressando seu prazer em jogar com ele e deseja-lhe um bom tempo antes que o corpo de sua personagem desapareça. Uma mensagem aparece para Kang Soil saindo e o programa tutorial terminando. Ele fica sozinho com sangue cobrindo seu rosto, perguntando-se em confusão e ansiedade por que não voltou para o outro lado apesar de terminar o treinamento. Enquanto ele não percebia o que estava acontecendo, a comunidade do jogo estava espalhando teorias sobre terminar a fase do tutorial sem correções e sem armas de fogo, sendo um produto do uso de programas de hacking. E, enquanto isso, um espectador anônimo com o número 62 envia uma enorme doação com uma mensagem misteriosa perguntando sobre a sensação de retornar ao mundo real, apontando para o futuro que esta jogabilidade trará. Na madrugada dentro da filial coreana da Planet Earth Company, que desenvolve o planeta inverso do jogo, os funcionários enfrentam uma situação sem precedentes causada por um único usuário. Os funcionários assistem a uma repetição do que aconteceu em espanto, sem acreditar em seus olhos. Os funcionários discutem como o jogador conseguiu esmagar o capitão da guarda sem nenhuma correção ou arma, observando que a comunidade online está completamente convencida de que ele é um hacker e está aterrorizando os fóruns de mensagens da empresa exigindo uma explicação. Um deles se pergunta seriamente se eles têm certeza de que não há hack, então os outros confirmam isso. O funcionário responsável confirma que verificou tudo desde a criação do personagem e não encontrou registros de modificações por programas externos. Ele aponta que viu muitos hackers atravessando paredes ou desaparecendo, mas nunca viu movimentos como esses antes. Os funcionários concluem que este nível de controle não pode ser imitado nem mesmo usando programas de hacking, e que se não for um hack, o jogador é completamente louco. Apesar disso, eles reconhecem a existência de uma probabilidade muito pequena de ser um hack ainda não detectado. A equipe decide, no final, que deve realizar uma verificação adequada do assunto. A cena muda para Vo-il e sua amiga Nayeon, onde ela lhe diz que a comunidade da internet está em fúria por causa dele e que a situação se tornou muito caótica. Ela conta sobre o aparecimento do desafio sem correção entre os usuários, onde todos falham e nem sequer conseguem ativar seus poderes, reforçando a narrativa de que ele é um hacker. Nayeon admite que ficou chocada ao ver o vídeo e que o reconheceu imediatamente, apesar do modo de proteção de privacidade. Ela explica que já o tinha visto lutar antes, mas não esperava que ele fosse tão habilidoso, confirmando que qualquer um que não o conheça pensará definitivamente que ele é um hacker, deduzindo que essa foi a razão de ele ter recebido essa mensagem. Ela pergunta sobre a mensagem. Então ele lhe diz que recebeu uma mensagem da filial da Planeta Terra na Coreia. Nayeon explica que a empresa quer verificar se ele usa ou não programas de hacking. Ele mostra a mensagem que chegou a ele através da live stream da streamer Kang Soil, que pede para comunicar com ele. Ela aponta que a própria empresa de jogos intervir para verificar um hack atrairá uma enorme multidão e pergunta se ele concordará. Ele pensa sobre o assunto, considerando esta sua única chance de comunicar com os desenvolvedores e talvez obter uma pista sobre o outro mundo se uma pessoa de alto escalão aparecer. Ele diz ao amigo que decidiu fazê-lo apesar de sua hesitação anterior, então ela elogia sua decisão. Ela o aconselha sobre a necessidade de limpar seu nome se ele pretende continuar jogando para que todos não o chamem de hacker, mas ele mostra a falta de interesse, observando que ninguém o reconhecerá porque seu rosto não apareceu. Nayeon argumenta que seu estilo de luta é tão único que ele será conhecido mesmo que mude de nome e que não há ninguém, mesmo entre os profissionais, que lute com habilidades estranhas como ele. Ela explica a ele que os profissionais têm suas identidades reveladas hoje em dia através de seus hábitos de luta, citando discussões em fóruns que analisam os movimentos dos jogadores com precisão. Ela expressa seu alívio com o acordo dele porque, caso contrário, o streamer teria sido exposto a muito ódio. Ele se pergunta sobre a razão de seu interesse nisso, já que esse streamer não tem nada a ver com ele. Então ela o chama de tolo, explicando que as multidões furiosas da questão da invasão não se importam com isso. Ela acrescenta que eles o culparão no início, mas logo direcionarão suas flechas para o streamer. Ele entende a situação e murmura com resignação que, neste caso, terá que concordar. Soil recebe uma mensagem dele anunciando seu acordo, então ela pula de alegria incrédula. Ela espera que essa confusão leve a um aumento maciço no número de espectadores, e um gráfico aparece mostrando um aumento esperado. Ela espera ansiosamente para ver uma cena histórica que nunca aconteceu antes no jogo, Planeta Inverso. Ela anuncia uma transmissão ao vivo para esclarecer a verdade da controvérsia levantada sobre seu uso de programas de trapaça. Após 4 dias, Vo-il está dentro do jogo vestindo uma nova roupa em preparação para a transmissão. Soyeol o recebe calorosamente em seu encontro. Ele percebe em si mesmo que ela não suspeita dele, embora ela tenha visto seus movimentos de perto, e ela admite que a evidência que as pessoas fornecem é fraca.
Ela acrescenta que não suspeitou dele por causa de seu olhar de assassino louco que tornou a ideia de trapacear longe de sua mente, justificando-o como apenas intuição, o que ele aceita silenciosamente. Ela diz a ele para começar a transmissão se ele estiver pronto, então ele concorda. Ela abre a transmissão dando as boas-vindas ao grande público que esperou muito tempo enquanto comentários conflitantes chegam entre exigindo esclarecimentos, acusando de trapaça e zombando. Ela fica surpresa com o número de espectadores que chegam a 10.000 imediatamente após o início e apresenta seu convidado, Vo-Yun, novamente. Ele se apresenta, então os comentários inflamam com ataques e zombaria contra ele, e ela é forçada a ameaçá-los com o encerramento do chat se não aderirem à educação. Ela pede a opinião dele sobre a polêmica antes que a verificação real comece. Ele responde friamente que acha o assunto ridículo, o que provoca comentaristas que zombam de sua arrogância. Um seguidor pergunta como esclarecer, então ela responde que eles convidaram um convidado especial para verificação. Um homem vestindo um terno formal aparece na arena de reunião. O homem se apresenta como Park Kyung-yun, líder da primeira equipe de operações na filial coreana da Planet Earth Company, e carrega o título de GM acima de sua cabeça, o que desperta espanto nos seguidores e confirma a seriedade da situação. Vo-Yun percebe que essa pessoa é um alto funcionário e pode saber algo sobre o outro mundo e decide perguntar a ele após o término da verificação. O oficial agradece a Soil e a ele por comparecerem. O oficial percebe em segredo que ele parece comum por fora. O oficial pede que eles se dirijam à área de verificação. Eles chegam a uma sala de treinamento avançado pessoal, que ele não tinha visto no outro mundo antes. O oficial explica que a verificação será feita monitorando várias batalhas para garantir que não haja assistência externa. Ele concorda com os procedimentos. Ele se prepara para lutar. Um robô de treinamento enorme aparece, e os seguidores o reconhecem como uma versão média de Atenol, imaginando se ele é capaz de derrotá-lo com suas habilidades atuais. O tipo de batalha escolhido é luta até a morte contra o robô médio, e Soil parece preocupado enquanto ele pede a ela para confiar nele. Ele ri zombando da situação em que eles lutarão até a morte. O oficial fica surpreso quando vê que ele desapareceu de seu lugar. Ele correu em direção ao robô e começou a esmagá-lo em pedaços enquanto o oficial tentava lhe dizer as regras de engajamento. Os seguidores se perguntam no chat com espanto se ele está esmagando o Etanel de nível médio com suas próprias mãos agora, apontando que este robô é conhecido por sua resistência mesmo contra martelos, enquanto outros expressam seu sentimento de medo e pena do robô por esta cena violenta. Ele aparece arrancando a cabeça do robô brutalmente, então uma mensagem do sistema aparece confirmando nenhuma detecção de interferência de programa externo, enquanto o oficial murmura que ele é uma pessoa louca. O oficial confirma no fundo que o que ele vê não pode ser um hack de forma alguma. Ele bate o pé no chão e anuncia o término do teste. O oficial Park anuncia que não detectaram nenhum uso de programas externos na batalha anterior, mas aponta que a janela de verificação foi muito curta para o julgamento final. Park pede a ele para lutar de acordo com um método específico que eles ditam a ele, então ele concorda imediatamente enquanto os seguidores percebem que este procedimento visa garantir se ele usa um hack para luta automática. Explica-se que os programas de luta automática controlam o personagem via software e não podem lutar no estilo preciso que o usuário deseja. Portanto, determinar um método de vitória com antecedência e aderir a ele prova a ausência de hacking. O oficial agradece e pede a ele desta vez para cortar as cabeças de 3 robôs de treinamento de nível médio usando o Shincycle exclusivamente para que ele mostre sua compreensão da missão. O oficial se pergunta em segredo o que está acontecendo pelo amor de Deus, acreditando que esta condição deveria ser extremamente desfavorável para o jogador. Mas ele percebe com espanto que ele não mostra nenhum sentimento de que vai perder. A batalha começa na velocidade da luz. Ele usa a foice com grande habilidade. Ele permanece em meio aos destroços após cumprir a missão com precisão. Soil torce entusiasmada confirmando que não estava imaginando coisas antes e aponta para os seguidores como a foice de corrente estava se movendo como se fosse um ser vivo, enquanto os seguidores se maravilham com espanto com o que acabaram de assistir. Alguns comentam que a foice parece uma arma quebrada e poderosa, enquanto outros respondem que a pessoa é a quebrada, não a arma, especialmente porque a foice de corrente é geralmente usada apenas para esfaquear de perto. O oficial está estupefato com o que vê, admitindo que esse nível de controle não pode ser imitado nem com hacks, e que, se ele não é um hacker, então é completamente louco. O desejo de conhecimento do oficial aumenta como gerente de jogo, e ele se pergunta se o Wu é realmente capaz de derrotar um robô de treinamento avançado que possui apenas um elemento base. O oficial decide realizar um teste final por ganância cognitiva. Um novo robô enorme e aterrorizante aparece na arena. Os seguidores ficam chocados ao trazerem essa coisa, considerando que o oficial cruzou a linha e quer derramamento de sangue,
observando que, se ele vencer, será oficialmente reconhecido como um humano com nível de hacker pelo Conselho Nacional. O novo robô é apresentado como um robô de treinamento avançado, versão mais recente Ethel. Ele troca olhares com o robô avançado. Um sorriso assustador aparece no rosto do robô Ethel, despertando sua raiva. O violento confronto começa onde o robô direciona um golpe forte que ele desvia com dificuldade. A batalha continua intensamente, e ele mostra incríveis habilidades de esquiva. Ele percebe que este oponente está em um nível completamente diferente do nível médio e que levar um golpe agora seria fatal. Ele percebe que a resistência física do robô está em uma faixa completamente diferente e que seus ataques não o afetam em nada. Ele decide continuar batendo até que um de seus ataques tenha sucesso. Os seguidores expressam seu medo e fascínio simultaneamente, observando que um golpe é suficiente para matá-lo, mas ele se recusa a ser atingido, descrevendo o assunto como loucura. O oficial admite que não pensou que ele fosse capaz de enfrentar um robô avançado cara a cara com um único elemento base, salientando que ele parecia um perdedor no início. Mas ele percebe agora que começou a sobrecarregar o robô lentamente desde alguns momentos atrás. Depois de esmagar o robô com um golpe devastador, o funcionário administrativo não viu razão para continuar assistindo. E com a conclusão da coleta de dados necessários para a verificação, o robô de treinamento foi retirado da arena, o que ele percebeu imediatamente. Soil dirigiu uma pergunta ao funcionário sobre os resultados da verificação para que ele confirmasse, por sua vez e decisivamente, a ausência de qualquer intervenção de programa externo, explicando com uma frase simples que o que aconteceu não é hacking eletrônico. O que despertou a loucura da comunidade de jogos que se perguntava como isso não poderia ser hacking, enquanto outros confirmaram as acusações nulas basicamente após a declaração oficial da administração, e a postagem acusando de trapaça foi excluída. Soil se dirigiu aos seus seguidores em um tom vitorioso, lembrando-os de que ela lhes disse que não havia trapaça e zombou dos céticos que agora não podem refutar a declaração oficial. E enquanto os trolls recuavam, alguns notaram seu entusiasmo excessivo e lhe deram o apelido de monstro do fitness físico que parece um hack por força excessiva, um termo que conquistou sua admiração. Em meio a diversas classificações de bate-papo, Soil enfatizou a todos para lembrarem claramente que ele não trapaceia, mas possui habilidades físicas que parecem isso, então pediu um comentário final de seus convidados, onde ele descreveu a experiência como divertida, enquanto o funcionário agradeceu a ela por seu trabalho duro. Soil terminou a transmissão se despedindo de seus seguidores que excederam 100.000, que se dividiram entre admirados por ele estar pensando em cultivar recursos nesta fase e aqueles que lamentavam o fim da transmissão que visava apenas limpar seu nome, descrevendo o episódio como lendário. Após o término da transmissão, Soil agradeceu a Voyun e ao funcionário por aceitarem comparecer e o destacou com agradecimentos extras. Então ele respondeu com uma simples reverência explicando que o assunto não valia a pena mencionar. O oficial sorriu zombando de sua descrição do assunto como simples e pretendia sair, mas ele o impediu de repente, onde ele se virou para ele dizendo que havia algo que ele desejava perguntar a ele. Então o oficial mostrou disposição para responder. Ele perguntou diretamente se ele havia encontrado um tipo de erro técnico, bug no jogo, especificamente aqueles casos que poderiam impedir o jogador de sair ou escapar devido a uma falha. O oficial negou ter ouvido algo assim, implicando que se um erro fatal como este existisse, o jogo não teria se tornado global, o que ele concordou ao entender sua resposta. O oficial decidiu sair finalmente desta vez, então Soal respirou aliviado expressando seu conforto com o fim desta situação tensa. Ela se virou para Voyun, elogiando seu esforço, e disse que calcularia os lucros da transmissão para contatá-lo mais tarde. E apesar de seu esclarecimento de não precisar de dinheiro, ele concordou em deixá-la contatá-lo. Soil sentiu por dentro que deixá-lo ir assim é uma grande perda para uma oportunidade de conteúdo de ouro diante dela, mas ela hesitou em pedir que ele voltasse à transmissão novamente. Ela desistiu de dizer o que estava em sua mente, percebendo que obteve permissão para sua aparição hoje apenas para limpar seu nome. Então ela se conformou em se despedir e prometeu contatá-lo da próxima vez. Voyun ficou sozinho, sentindo-se desapontado por não ter obtido as informações que esperava sobre o outro mundo. E, entretanto, uma mensagem chegou de Zong Naeon pedindo-lhe para encontrá-la imediatamente na sala de preparação para o combate, depois que ela soube do fim da transmissão. Ela o recebeu com extremo entusiasmo, perguntando sobre sua experiência na transmissão e dizendo que a reação da comunidade é explosiva e louca. Ele mostrou seu desgosto pela experiência, explicando que o estilo de seguir o chat e conversar enquanto joga não combina com ele, o que surpreendeu um pouco Naeon. Ela sugeriu uma solução alternativa, que é imaginar jogar sozinho sem prestar atenção ao chat, e se ofereceu para ajustar todas as configurações para que ele tentasse uma vez, mas ele recusou devido à sua falta de desejo de transmitir em primeiro lugar.
Neon não desistiu e sugeriu que ele fosse experimentar o jogador contra jogador, PVP, agora. Foi explicado que o sistema PVP são batalhas que acontecem entre jogadores e formam um dos dois principais pilares do conteúdo do Planeta Inverso, juntamente com o jogador contra o ambiente, PvE. Ele se perguntou se essa era a razão para ela o convocar, então ela confirmou que denunciava sua saída sem experimentar este sistema. Ele tentou se esquivar justificando isso por não planejar jogar por um tempo, porque sentia que o jogo não combinava com ele, especialmente com a improbabilidade de seu retorno ao outro mundo. Mas Neon o interrompeu, confirmando firmemente que PVP é o coração do jogo, e ele não deveria julgar apenas pelo treinamento. Ele pensou nas palavras dela, percebendo que o modo história, PvE, é exatamente idêntico ao outro mundo em que ele viveu, enquanto o PVP está cheio de coisas que ele não viu antes e pode encontrar algo diferente nele. Ele concordou com a experiência, então Neon começou a explicar os tipos, começando com duelos, que é um confronto direto contra um oponente igual, seja individual ou em pares. Então ela passou a explicar o modo de luta, onde os jogadores escolhem um dos 4 modos, controle, escolta, captura, extermínio, para lutar em uma equipe de 5 contra 5. E, finalmente, ela explicou o modo de sobrevivência, onde 100 jogadores se espalham para coletar equipamentos e lutar até que uma pessoa ou equipe vencedora permaneça. Como é a primeira vez dele, Neon sugeriu que ele jogasse no modo equipe e se ofereceu para recomendar uma construção adequada para o personagem, porque o PVP exige isso. Mas ele a interrompeu dizendo que o assunto não exige isso. Ele explicou a ela que já conhece muito bem uma construção, que é a mesma que o tornou a pessoa conhecida no outro mundo pelo título, o Super-Humano. Enquanto Will se preparava para fazer login, Neon disse que gravaria a sessão até que ele terminasse seus preparativos, então ele concordou, confirmando que estaria pronto imediatamente. O ponto de partida foi obrigatoriamente selecionado como a base militar na primeira zona, uma área famosa pela disseminação de equipamentos de alta qualidade, mas geralmente está lotada de jogadores de alto nível, tornando-a inadequada para iniciantes. Neon pediu urgentemente que ele permitisse que ela gravasse sua jogabilidade no modo PVP para enviá-la ao YouTube. E embora ele tenha expressado seu aborrecimento pedindo que ela se acalmasse, ele permitiu que ela fizesse isso, imaginando o motivo de seu entusiasmo excessivo. Uma janela do sistema apareceu anunciando que faltavam 60 segundos para iniciar o jogo e confirmando a seleção da base militar, então ele confirmou seu login. Neon se despediu de seu parceiro com uma saudação militar, expressando sua esperança de que eles se encontrem novamente enquanto vivos. Assim que ele entrou, ele se viu em um lobby no 3º andar e encontrou seu primeiro oponente na frente dele. O oponente parecia estar olhando ao redor reclamando que o equipamento e os recursos neste lugar eram muito ruins. O oponente decidiu que precisava se mudar para outro lugar, mas Will o surpreendeu com um ataque por trás. E em instantes, o sistema anunciou a eliminação do jogador Lockday por Back Will, o que despertou o espanto de Neon, que não esperava uma morte imediata no início, notando que sua constituição física é completamente diferente e parece um hack. Notificações do sistema seguiram com velocidade louca anunciando sua eliminação de um grande número de jogadores um após o outro. Neon observou o que estava acontecendo com espanto, imaginando o que diabos ele estava fazendo. Ele apareceu eliminando um jogador chamado Monstro de Slime. Ele ficou sobre seu oponente derrotado, notando que não sentia mais a presença de outros jogadores e se perguntou se esse oponente era o último sobrevivente naquela área. Ele pensou sobre a situação, admitindo que não esperava encontrar 4 pessoas de uma vez durante sua descida. E como ele terminou de coletar recursos, ele decidiu que deve sair deste lugar. De repente, um pedido de socorro chegou a ele de Neon via chat de voz, gritando por ajuda e dizendo que estava completamente cercada por um grande número de inimigos. Ele checou o mapa para ver sua localização e notou que ela estava no bloco oposto, que é um lugar muito longe de sua localização atual. Ele disse a ela que estava indo e perguntou sua localização exata no prédio, então ela respondeu que estava no telhado do 3º andar. Ela o avisou que lutar nos andares inferiores é uma loucura, pois as batalhas parecem estar acontecendo em todos os andares, então ele se contentou em responder concordando. Ele saltou com uma velocidade tremenda, apenas para um dos inimigos vislumbrá-lo chocado e gaguejando de surpresa. O inimigo se perguntou em espanto sobre a identidade dessa pessoa e o motivo de sua grande velocidade, enquanto a outra pessoa pediu ao colega para preparar suas habilidades porque ele tentaria atrasá-lo de alguma forma. Ele avançou com sua arma, enfrentando os inimigos. A segunda pessoa gritou em espanto depois que Will massacrou seu companheiro, e depois disso, uma notificação de sua eliminação do jogador apareceu. O oponente analisou seu estilo, percebendo que ele é do tipo físico e depende de uma construção de agilidade. O oponente atacou ferozmente gritando para morrer, liberando uma energia escura destrutiva em sua direção.
Woo-yeon evitou o ataque pulando para longe. O oponente o amaldiçoou chamando de louco, então ele lhe deu um golpe final. Ele manteve a calma e o foco e continuou correndo em direção à localização de Neon, e mensagens do sistema apareceram anunciando sua eliminação de olho de peito, bebê tiranossauro e compre-me frango. Ele anunciou sua chegada em frente ao prédio, então Neon se maravilhou com a velocidade de sua chegada e perguntou se ela deveria descer para ajudar, mas ele ordenou que ela esperasse em seu lugar enquanto ele estendia a mão para abrir a porta. Ele fica atrás da porta contando o número de passos vindo em sua direção, adivinhando que pertencem a 4 pessoas ou talvez 5. E assim que a porta se abriu, ele apareceu com feições frias para que o inimigo à espreita tentasse atacá-lo imediatamente usando uma adaga. O inimigo avançou gritando com intenção assassina, mas ele contrariou o ataque com habilidade superior agarrando o pulso do oponente, o que despertou o choque do atacante que não compreendeu a velocidade de reação. Uma mensagem do sistema apareceu anunciando a eliminação do jogador azar por Baek Woo-yeon, que estava sobre seu oponente derrotado percebendo que ele deve aumentar um pouco sua velocidade para encerrar o assunto. Notificações do sistema seguiram com velocidade insana anunciando sua eliminação de uma série de jogadores com apelidos estranhos como seja filial com seus pais, refeições de camarão e cuidados dentários. O que fez seu colega se perguntar em espanto e choque sobre como isso aconteceu com tal velocidade repetitiva. Neon percebeu que ele está esmagando todo mundo completamente sozinho, e de repente, ele apareceu ao lado dela sem fazer nenhum barulho. Então ela ficou aterrorizada a ponto de gritar e direcionou um ataque contra ele, que ele conseguiu desviar, repreendendo por assustá-la dessa maneira repentina. Ela admitiu a ele que não notou sua presença até que ele estivesse bem ao lado dela, apontando com espanto que, nesse ritmo, ele poderia colher 14 mortes sozinho enquanto ele se perguntava se sua vinda era necessária em primeiro lugar. Ele perguntou a ela se ela já havia limpado o prédio de inimigos, então perguntou com surpresa sobre a motosserra que ela estava carregando. Então ela explicou com um sorriso inocente que era a única arma que ela encontrou por perto. Ela anunciou entusiasticamente que não perderá este jogo e prometeu que carregaria o time pelo resto da partida, o que ele encontrou com sarcasmo e ceticismo. A partida terminou para anunciar o resultado do time ganhando o primeiro lugar entre 50 times, onde Woo-yeon alcançou 25 mortes, enquanto Naeon se contentou com 7 mortes e 15 assistências. Ela ficou incrédula que eles alcançaram 10 vitórias consecutivas e expressou seu extremo cansaço e desejo de parar por hoje, então ele concordou com a opinião dela. Ela disse a si mesma que pensava que ele era um estudante universitário normal, mas descobriu que ele é uma arma humana ambulante e resolveu arrastá-lo para o mundo da transmissão ao vivo a qualquer custo. Ela pediu a ele urgentemente que esperasse apenas 2 dias antes de começar sua missão principal, prometendo apresentar uma proposta de transmissão adequada até então. E apesar de sua tentativa de esclarecer sua falta de interesse e que ele não planejou a missão principal originalmente, ela o interrompeu insistindo que ele a ouvisse mais tarde e saiu rapidamente. Ele permaneceu sozinho pensando que a experiência de luta do jogador não lhe dava as pistas que ele estava procurando em relação ao outro mundo. Mais tarde, Soil estava deitado em seu quarto navegando no fórum da comunidade do jogo que se inflamou com conversas sobre o Lorde da Hackeamento e a necessidade de ele se tornar profissional e outros comentários elogiando a transmissão. Ela olhou para a contagem de visualizações que excedeu 100.000, imaginando se ela veria um número como este novamente em sua carreira. Ela desejou poder continuar transmitindo com ele e se culpou por não tê-lo agarrado mais. Ela se lembrou de sua recusa categórica em se importar com a transmissão e tentou se convencer de que sua recusa não era tão forte, mas admitiu no final que ele foi muito firme desde o início. Ela decidiu verificar os retornos financeiros da transmissão para ficar extremamente chocada ao ver a grande quantia que foi arrecadada. No dia seguinte, Naeon convocou seu colega a um café onde ele se perguntou sobre o motivo da convocação repentina, para que ela lhe mostrasse a tela do laptop exibindo um projeto intitulado Projeto Streamer, Baek Woo-yeon e Zong Naeon. Ela explicou a ele entusiasticamente que esta é uma apresentação que ela passou a noite toda preparando para convencê-lo, mas ele comentou sarcasticamente sobre o design pobre, imaginando se esta era a qualidade do trabalho que levou uma noite inteira. Ela o lembrou de sua condição anterior de que ele não tinha objeção, desde que apenas jogasse sem interagir com os espectadores. E ela perguntou a ele, por sua vez, se o assunto se tornaria aceitável se ele não tivesse que prestar atenção ao bate-papo e apenas jogasse. Então ele negou seu acordo explícito explicando que não disse que era bom, mas estava apenas discutindo a hipótese. Ela propôs uma ideia alternativa, que é usar o formato de observação da realidade. Ela explicou a ele que este formato se assemelha a reality shows de variedades, onde a equipe se senta no estúdio para assistir a filmagens gravadas de outras pessoas e comentar sobre elas. E concluiu sua apresentação sugerindo que ele assuma a tarefa de jogar o jogo enquanto ela assume a tarefa de interação e comentário inteiramente.
Ela continuou suas tentativas de convencê-lo do projeto de transmissão, sugerindo a contratação de um comentarista profissional se ele sentisse que a presença dele sozinha não era suficiente e até ofereceu a ele um acordo tentador de dividir a receita 60 para ele contra 40 para ela, imaginando se essa oferta era boa o suficiente, mas ele manteve sua recusa categórica, mostrando sua falta de interesse no assunto. Ela percebeu que seu colega não compreende o valor da receita de streaming, então ela perguntou a ele se ele verificou o acordo financeiro que streamer Soil lhe enviou naquele dia para ele se lembrar que recebeu um e-mail pela manhã, mas não o verificou devido à sua saída apressada. Ele abriu seu telefone para examinar a mensagem recebida de Kang Soil, que continha o primeiro valor de liquidação de 6 milhões won com uma nota anexada sobre uma mensagem de doação interessante que também estava anexada. Nayeon ficou impressionada com a magnitude do valor, criticando como ele podia recusar a transmissão, mesmo recebendo 6 milhões de won, enquanto seu foco se concentrava inteiramente na mensagem anexada. Ele leu as mensagens consecutivas de doação de uma pessoa que se autodenominava Espectador Anônimo 62, que o recebeu e perguntou sobre seu sentimento ao retornar à realidade, dizendo-lhe que uma nova missão especial havia sido preparada para ele e que ele assistiria sua transmissão de agora em diante. Woo-Yun percebeu imediatamente que essa pessoa sabe que ele voltou do outro lado e que usar o número 62 no nome de usuário é uma referência explícita a ele como cobaia 62. A ansiedade e o questionamento dominaram em relação à identidade da pessoa que conhece seu segredo e retorno. Ele perguntou a Nayeon seriamente se ela poderia descobrir as informações do doador, mas ela explicou a ele a impossibilidade disso devido às leis de privacidade. Ela acrescentou que ele também não pode enviar mensagens ao doador diretamente e que a única maneira de interagir com ele é durante a transmissão ao vivo e, naquele momento, ele se decidiu e concordou em fazê-lo. Ele anunciou sua determinação de transmitir, o que despertou seu entusiasmo quando ela pediu a ele uma confirmação e para não voltar atrás depois. Um anúncio oficial foi emitido para o público do jogo, afirmando que o Lorde da Invasão aparecerá em uma transmissão pessoal intitulada Turismo de Invasão com a participação do comentarista Shazun Cheol e John Nayeon. E na noite de sexta-feira dourada, todos se prepararam para aproveitar seu tempo enquanto jogadores entusiasmados se reuniam em frente às suas telas com um só coração. A comunidade de jogos se inflamou com a expectativa e perguntas sobre o comentarista e sua identidade, enquanto a contagem regressiva para os últimos 5 minutos antes do início da transmissão começava. E no estúdio de transmissão dentro do mundo do planeta inverso, a tensão prevalecia na atmosfera antes do lançamento. Nayeon expressou sua extrema atenção enquanto o comentarista Cha Seung-cheol tentava acalmá-la, confirmando que seus preparativos eram abrangentes. Cha, um comentarista especialista no jogo, admitiu que estava muito nervoso quando recebeu a oferta de participação, e mostrou sua surpresa com a capacidade dela de contratar Woo-Yun para a transmissão. Então ela riu nervosamente, lembrando como ele concordou imediatamente assim que ela perguntou, sem que eles soubessem o verdadeiro motivo por trás de sua rápida concordância. A transmissão ao vivo foi lançada anunciando o início do show, e Nayeon abriu o episódio dando as boas-vindas ao público, seguido por Cha se apresentando. O chat fervilhava de perguntas sobre o paradeiro de Woo-Yun, exigindo seu comparecimento, então ela garantiu a eles que era muito cedo para a decepção. Woo-Yun apareceu dentro do jogo em meio aos aplausos dos seguidores que confirmaram que não era apenas um título clickbait. E Neon explicou que o conteúdo do Tour de Hack seria em um sistema de observação de variedade onde eles comentariam e dariam suas impressões enquanto assistiam seu jogo para o qual o modo de proteção de privacidade foi ativado. E ela perguntou ao público se eles estavam prontos para começar depois de despertar sua curiosidade sobre seu estilo de jogo. Ela enviou o sinal de início para que ele recebesse uma mensagem imediata via dispositivo sem fio do escritório de gerenciamento de outro mundo, pedindo-lhe para salvar os sobreviventes e deixar a floresta. Os detalhes da missão principal apareceram pedindo-lhe para evitar os guardas que procuravam o sujeito de teste de fuga e se juntar ao escritório fora da floresta, o que ele comentou como idêntico à vez anterior. Ele se lembrou de que no outro mundo, ele estava apenas ocupado escapando, mas desta vez ele resolveu mudar isso, e gritou com uma voz alta para atrair inimigos em sua direção. Inimigos detectaram o som de seu grito para que seu líder gritasse imediatamente ao vê-lo, ordenando um ataque contra ele de 3 direções diferentes. Ele se envolveu com seus atacantes usando sua arma habilmente para desviar de seus golpes consecutivos, e os ameaçou em um tom afiado de que todos morreriam enquanto ele balançava sua arma causando destruição generalizada. Os guardas dispararam uma saraivada de balas em sua direção, mas ele conseguiu bloquear e desviar com movimentos rápidos e precisos com sua arma. Gritos de dor se elevaram de um dos inimigos após ser atingido. Um dos guardas o descreveu como um tolo por vir diretamente até eles, enquanto o outro gritou ordenando que o matassem. Ele usou sua arma conectada por corrente para agarrar inimigos e puxá-los.
Ele pulou no ar, utilizando sua arma para prender seus oponentes, levando-os a colidir uns com os outros em meio aos seus gemidos. Ele continuou seu ataque brutal e jogou seus inimigos no chão com força, então cai sobre eles de cima, acabando com eles completamente enquanto um dos sobreviventes aterrorizados gritava descrevendo como um inseto amaldiçoado e anunciando sua localização. No estúdio de transmissão, Neon parecia chocada com o que viu, enquanto o comentarista já comentou que este estilo difere completamente do jogo Inverse Planet que ele conhece, apontando que é a primeira vez que ele vê um estilo de jogo como este em toda a sua carreira. Ele acrescentou que reunir inimigos dessa forma sem qualquer consideração estratégica é estranho. Enquanto os seguidores comentaram no chat sarcasticamente que a existência do deus hack em si é considerada uma estratégia e que a preguiça em procurar inimigos faz com que trazê-los até você seja a solução lógica. Uma doação apareceu de um espectador perguntando se a habilidade de existência absoluta é exageradamente poderosa porque não tem tempo de espera. Nayon fez a pergunta ao comentarista especializado que negou isso categoricamente. Sha explicou que a maioria das habilidades tem tempos de espera e, portanto, a construção de Wuyun, que se baseia em elementos básicos sem tempo de espera, pode parecer muito forte. O comentarista continuou explicando que a existência absoluta apenas amplifica as habilidades físicas e não melhora a inteligência de combate ou a eficiência da arma, lembrando a todos que ele joga sem quaisquer correções do sistema. E ele concluiu sua análise de que o desempenho impressionante se deve a ele ser quem está usando a habilidade e que, se ele possuísse essas estatísticas físicas na realidade, lutaria da mesma forma. A cena voltou para o jogo onde guardas gritavam sobre a necessidade de cercar o alvo. De repente, Qin Shao, um líder de equipe no escritório de gerenciamento de outro mundo, apareceu pedindo a todos para largarem suas armas e se renderem pacificamente. O escritório foi apresentado como um departamento governamental responsável por suprimir entidades invasoras que cruzam portais dimensionais. E o texto explicou que eles trabalham principalmente na detenção e supressão de entidades perigosas dentro do mundo invertido onde as dimensões se sobrepõem. Wuyun reconheceu Qin Shao imediatamente, surpreso ao vê-lo como um líder de equipe neste lugar e notando suas roupas. Qin percebeu que ele é uma vítima escapando do laboratório, então se desculpou pela grosseria e ordenou que seus homens recuassem, o que Wu aceitou calmamente. O líder notou o dispositivo sem fio em sua mão, então este último lhe disse que o pegou de um agente dentro do laboratório. Qin concluiu que o agente havia morrido, e Wu observa para si mesmo que o líder ainda possui o mesmo coração bondoso que tinha no outro mundo. Qin pediu que ele permanecesse no escritório de gestão até que sua identidade fosse confirmada para evitar casos de falsificação por afiliados do laboratório. Então ele concordou, e o líder agradeceu prometendo guiá-lo. O jogo anunciou a conclusão da missão principal ao se juntar ao escritório de gestão, e ele obteve um novo nível e um ponto de força, e o prédio da sede do escritório apareceu. Ele sentou-se em uma sala semelhante a uma sala de consulta dentro da sede, incrédulo por ter acabado aqui. Ele relembrou suas memórias após escapar do laboratório no outro mundo, onde aceitou pedidos de corporações para arrecadar dinheiro para a vingança, incluindo assassinatos e sequestros. Mas ele apontou que a maior parte de seu trabalho consistia em operações de supressão dentro do mundo invertido. Ele relembrou suas memórias do outro mundo onde as corporações estavam varrendo o mundo invertido imprudentemente em busca de saque. E quando eles acharam aquele saque inútil, eles jogaram a missão de limpeza para ele, o que inevitavelmente o levou ao envolvimento com o escritório de gestão de outro mundo. Ele explicou que sua relação com o escritório era complicada, pois cooperavam às vezes em operações de supressão, mas em muitas outras vezes, eles se confrontavam e apontavam suas armas um para o outro antes que uma voz o cumprimentasse pelo nome, interrompendo sua linha de pensamento. A oradora apresentou-se como Li Yujin, uma agente da primeira equipe do escritório de gestão de outro mundo, enquanto os seguidores no chat interagiam entusiasticamente com sua aparência, elogiando sua beleza, que está entre as melhores do jogo. Ela o recebeu com frases educadas, notando que ele passou por muitas dificuldades para chegar aqui, o que ele retribuiu reconhecendo-a imediatamente. Ela lhe ofereceu duas escolhas para o seu futuro. A primeira é viver como um civil sob a proteção do escritório com uma proibição estrita de usar seus poderes, e a segunda é juntar-se para se tornar um agente no escritório de gestão de outro mundo. E ela explicou-lhe que se ele escolher a segunda opção, ele não trabalhará como um agente totalmente autorizado imediatamente, mas passará por um treinamento adequado e será enviado para o campo apenas quando julgarem que ele está pronto para isso. Ele pensou na estranha ironia em que costumava matar agentes do escritório no outro mundo, e agora ele se tornou um potencial colega para eles. Ela perguntou-lhe sobre sua decisão final, então ele começou a responder, mas a transmissão foi interrompida repentinamente, provocando o ressentimento dos seguidores que exigiram que não parassem aqui.
No fundo, ele percebeu que escolher uma vida civil significaria voltar a trabalhar como mercenário para corporações como aconteceu lá, um caminho que ele não deseja repetir. Além disso, sua curiosidade sobre os assuntos internos do escritório era um motivo adicional. Ele anunciou sua decisão de se juntar como agente, então Yujin acolheu sua decisão considerando que ele seria de grande ajuda para eles. Ela revelou a ele que as corporações estão recrutando despertos continuamente, causando uma escassez de pessoal no escritório. Ela sussurrou para ele, aconselhando que muitos se arrependem de assinar com corporações, confirmando que ela não está dizendo isso só porque é uma agente do escritório. Ela explicou que as corporações ainda estão em seus estágios iniciais no treinamento de despertos e carecem de experiência e, frequentemente, não se responsabilizam por acidentes que ocorrem durante o treinamento, enquanto o escritório é considerado uma organização de longa data. Ela explica a diferença entre a experiência do escritório e as estruturas corporativas. Ela acrescentou que os salários corporativos podem ser melhores, mas trabalhar com eles é mais perigoso. Voel sabe que muitos despertos perderam suas vidas ao executar contratos corporativos no outro mundo, e ele se lembrou com amargura que algumas empresas não lhe pagaram suas taxas originalmente, o que o forçou a usar métodos extremos para forçá-las a pagar. Ele notou que esses incidentes são o que revelaram sua identidade como um semi-desperto para o escritório e o colocaram sob vigilância por um período, imaginando se ele conheceu o gerente Kim naquela época. Youjin iniciou os procedimentos de registro de seu arquivo como um despertado no sistema e entregou-lhe seu telefone de trabalho. Ele perguntou a ela sobre o próximo passo, então ela reiterou o período de treinamento probatório e avaliação antes da promoção e atribuição da equipe. Ela expressou sua esperança de que ele se juntasse à sua equipe, a equipe 1, se possível, o que ele desejava sinceramente. Ele sentiu que ainda lhe devia agradecimentos por ela ter liderado a invasão do laboratório no outro mundo. Ele e seus colegas conseguiram sobreviver apesar dos confrontos que ocorreram entre eles mais tarde, então ele decidiu dedicar isso a ela e às vítimas. Enquanto eles trocavam conversas amigáveis sobre a expectativa de trabalhar juntos, os seguidores na transmissão notaram algo estranho e se perguntaram como os NPCs poderiam conversar tão naturalmente. Comentaristas apontaram que os NPCs geralmente não se comunicam de maneira tão correta e elaborada. Sha e Neon se perguntaram sobre as opções disponíveis, enquanto ela ficou chocada porque a personagem Liujin que ela conheceu era completamente diferente do que ela vê agora. Sha percebeu a verdade chocante. É uma tecnologia de inteligência artificial totalmente responsiva. Este tipo de inteligência artificial foi definido como capaz de responder completamente a qualquer situação ou solicitação e comunicar-se livremente, ao contrário dos NPCs tradicionais. Ele apontou que essa tecnologia consome recursos massivos e foi considerada impossível de aplicar em jogos online, perguntando-se se eles resolveram o problema de recursos. Sha discordou da opinião de Neon, acreditando que era um ovo de Páscoa escondido e que, caso contrário, não teria sido escondido assim, sugerindo a existência de condições para ativá-lo. Ele supôs que a condição mínima é começar com taxa de aprimoramento zero desde o início, que é a principal diferença entre um jogador normal e um jogador que paga para ganhar. Neon concluiu a transmissão confirmando que os fóruns explodiriam com discussões, e Sha expressou seu extremo entusiasmo e expectativa pelo anúncio oficial da empresa a ponto de não conseguir dormir. Na sala de transmissão, Neon apontou que uma pessoa profundamente interessada na história do jogo certamente acharia a situação interessante, sugerindo a possibilidade de convidar um grande convidado no futuro. Então ela se dirigiu ao comentarista Sha anunciando com pesar que o progresso da história combinado para hoje termina aqui, convidando o público a antecipar a próxima transmissão para completá-la e anunciando a transição agora para o conteúdo PVP em meio às objeções do público. Voyun apareceu na sala de preparação para a batalha enquanto notava que o espectador anônimo 62 ainda não havia aparecido. Anteriormente, ele pediu a Neon para informá-lo imediatamente se este espectador enviasse alguma doação ou comentário confirmando que ele não se importa tanto com a situação atual quanto com isso. Então ela concordou, e ele decidiu completar a transmissão, visto que não houve contato dela. Ele enviou uma mensagem afirmando sua prontidão, então ela anunciou a continuação com o segmento PVP. Shao notou que esta é a primeira vez que o jogador hacker passa por uma partida oficial onde o início será da liga normal. O sistema de classificação no planeta inverso, consistindo de 8 ranks, foi revisado, onde é preciso vencer 10 partidas na liga normal para alcançar o rank bronze. Sha explicou que jogadores profissionais precisam em média de 30 minutos para conseguir isso, enquanto jogadores normais levam 2 horas, fazendo com que os seguidores se sintam frustrados com seu nível de jogo. De repente, uma nova mensagem de missão apareceu pedindo a Voyun para alcançar o rank bronze em 30 minutos em troca de uma recompensa financeira de 500 mil won, despertando o espanto de Neon.
Neon mandou uma mensagem para seu colega descrevendo a missão como incrível e se perguntando se ele conseguiria vencer 10 partidas em meia hora, enquanto os seguidores se perguntavam se aceitar o desafio era confiança ou arrogância, exigindo pressa. A animação aumentou no estúdio, e ela convidou todos para assistir até o final, enquanto o narrador apontou que eles ainda não sabiam o que os esperava. O sistema de matchmaking conseguiu encontrar uma partida solo normal no distrito residencial da Zona 6 e a primeira rodada começará em 10 segundos. Sha expressou sua surpresa quando viu usando uma arma que ele não tinha visto antes, e ele analisou a situação se perguntando se essa era uma construção de curto alcance, notando a possibilidade de controle total se ele mantivesse distância. A primeira rodada começou, e Sha se perguntou se o oponente havia subestimado o Uyu enquanto o oponente começou a ativar a habilidade de explosão de gelo. Características de choque e terror apareceram no rosto do oponente, e a primeira rodada terminou rapidamente com Uyu vencendo de 1-0. A próxima rodada começou imediatamente, mas o oponente se rendeu assim que o viu, descrevendo-o como outra conta surfo, então ele venceu a partida. Na segunda partida, Uyu usou sua arma estranha enquanto o oponente gritava em choque ao descobrir que ele bloqueou sua lança de sombra. O rosto do oponente apareceu gritando de dor, e a segunda partida terminou com sua vitória sobre o jogador Melon Bread com uma pontuação de 2-0. A terceira partida foi lançada contra um jogador vestindo um uniforme de taekwondo e terminou rapidamente com a morte do oponente, porquinho da Índia comedor de feno, e sua vitória por 2-0. A sequência de vitórias continuou, pois o registro mostrou sua vitória na quarta, quinta, sexta e sétima partida com ligeiras diferenças de tempo e resultados impressionantes. Sha ficou chocado porque Voyu levou muito pouco tempo, pois alcançou 10 vitórias consecutivas em apenas 20 minutos e foi promovido ao nível bronze. Naeon expressou seu extremo fascínio enquanto os seguidores sentiam a vasta diferença de nível, descrevendo o desempenho como insano e quebrando recordes profissionais. Sha apontou que o tempo do recorde é inacreditável, mas a coisa mais importante e impressionante é o próprio registro da partida. Sha explicou que o desempenho geralmente flutua se a partida for desfavorável ou perigosa, observando a dificuldade de lidar com uma construção de fogo especificamente. Mas Voyon lidou com qualquer construção com desempenho perfeito e sem qualquer flutuação ao longo das partidas. Uma nova doação de 500 mil chegou de Pinha, então Naeon agradeceu a ele, enquanto Sha mostrou sua curiosidade e ansiedade para ver seu desempenho nas próximas partidas classificadas. Neon se perguntou sobre o motivo da dificuldade de fazer snipping e streaming. Para Sha explicar que tentar sincronizar com o tempo de um jogador específico para entrar na mesma partida pode ser muito difícil dada a natureza da transmissão ao vivo. Embora a probabilidade de sucesso não fosse alta, ele esperava que o assunto fosse apenas uma preocupação desnecessária. Os espectadores descrevem essa conversa como um presságio de desgraça para o que está por vir. O sistema conseguiu encontrar uma partida solo ranqueada no cemitério da Zona 11. Ao entrar, alguém gritou anunciando que havia encontrado seu alvo. O jogador com cabelo laranja e óculos apareceu descrevendo Voyun como descarado que ele finalmente encontrou, declarando que chegou a hora de reabilitar o hacker, provocando o choque dos seguidores que se perguntavam em espanto como o snipping aconteceu na primeira partida ranqueada, enquanto outros apontavam que este é o comportamento usual desses jogadores, mesmo que eles não pertençam à empresa. Sha indicou que não seria arrastado para essas provocações, pois havia sido aconselhado a ignorar completamente tais situações. Enquanto Naeon observava nervosamente, seu oponente começou a primeira rodada com um grito retumbante e uma explosão de energia massiva. O oponente correu com toda a sua força em direção a ele para terminar a luta com um único golpe finalizador. O oponente voou no ar gritando maldições, enquanto os comentários zombavam de sua incapacidade de acertar qualquer golpe, apesar de suas promessas anteriores, perguntando sarcasticamente quem está aprendendo uma lição agora, depois que suas expectativas de assistir a uma partida forte falharam. Will direcionou seu ataque de espada abrangente, fazendo com que os seguidores que confiavam no oponente recalculassem, e expressou seu arrependimento por perder seu tempo assistindo a essa apresentação decepcionante. A primeira rodada terminou com sua vitória de 1-0 sobre o jogador desconhecido, que o chamou de monstro enquanto sangrava. O sistema anunciou o início da segunda rodada imediatamente dentro de 10 segundos na mesma arena de cemitério. O oponente sentiu vergonha e desespero por perder novamente, então decidiu recorrer ao uso desse truque como último recurso para evitar a derrota. A segunda rodada começou em meio a uma atmosfera carregada onde Will notou algo estranho em seu oponente que estava cercado por uma aura de energia. Ele sentiu que a atmosfera ao redor da batalha havia mudado notavelmente. Ele avaliou a situação, notando que a aura do oponente se tornou mais nítida e pesada do que antes e analisou seus movimentos, que se tornaram muito eficazes e o lembraram do estilo Edavel.
O oponente riu insanamente anunciando que o Will finalmente havia percebido, afirmando que ele pegou leve com ele na primeira rodada de propósito. Ele se lembrou então que é isso que significa para o oponente ser um hacker ou um provocador, recuperando sua memória sobre a situação, e invocou em sua mente o conselho de Nayon que lhe pediu para esmagá-los completamente e esmagar seu ego. O oponente notou que a atmosfera mudou repentinamente ao seu redor, mas se tranquilizou porque possui uma vantagem esmagadora que não exige medo. O oponente gritou com raiva, pedindo-lhe para não fingir ser legal enquanto este aparava seu ataque friamente. Ele lançou um contra-ataque violento, fazendo o oponente gritar de dor e chamá-lo de bastardo. Gritos de dor subiram do oponente enquanto ele recebia golpes. O oponente amaldiçoou sua má sorte ao cair no chão. Todos se perguntavam em espanto o que estava acontecendo enquanto Nayon confirmava a correção do que estavam vendo. A comentarista já notou que ele estava evitando dar o golpe final de propósito, apesar de ter muitas oportunidades, e ela confirmou que o deus da mecânica está executando seu conselho à risca. Ela admitiu nervosamente que pediu para ele esmagá-lo, mas não esperava esse resultado brutal, fazendo com que os seguidores a apelidassem de a mulher assustadora que criou um monstro e se perguntassem com medo sobre o próximo conselho que ela poderia oferecer. O oponente derrotado sentou-se no chão, imaginando em terror sobre a identidade dessa pessoa na frente dele, enquanto ele estava sobre ele friamente apontando sua espada para ele. Ele levanta sua espada direcionando seu discurso ao seu oponente aterrorizado, anunciando que ele retornará aquelas palavras que ele disse antes, então balança a espada para baixo para terminar. O jogo anuncia o fim da segunda rodada com uma vitória arrasadora para Baekhyun com uma pontuação de 2-0 sobre o jogador desconhecido para ser coroado vencedor final da partida. Depois disso, ele continuou sua sequência de vitórias com um ímpeto imparável, alcançando vitória após vitória em partidas normais e duelos, quebrando a barreira de 30 vitórias consecutivas em tempo recorde. No estúdio de comentários, Nayon ficou estupefata por ele já ter alcançado nível ouro, ao mesmo tempo em que expressava seu choque por ele ter alcançado um recorde de 30 vitórias consecutivas em sua primeira transmissão. O que fez os seguidores prenderem a respiração imaginando se isso é o que se chama de surfing e o que ele estava comendo para ficar tão forte. Os seguidores no chat pediram urgentemente que ele os ensinasse a construção de seu personagem, então ela hesitou a princípio porque a maioria dos jogadores se importa em revelar seus segredos, mas ela decidiu perguntar a ele. Ela mandou uma mensagem para ele timidamente perguntando sobre a possibilidade de revelar a construção, enfatizando sua liberdade de recusar, mas ele concordou simplesmente dizendo, "Por que não?", despertando sua admiração e alegria. Ela anunciou aos espectadores que o deus da mecânica revelaria sua construção e que ela organizaria e postaria no quadro da comunidade após a transmissão, provocando uma onda de espanto entre os seguidores que não acreditavam que um jogador com essa confiança revelaria seus segredos confidenciais. Com o tempo se esgotando, ela e Cha se despediram dos espectadores com uma reverência de agradecimento, anunciando o fim da longa transmissão. Depois que as câmeras foram desligadas, Cha descreveu o que aconteceu como loucura, apontando para a inteligência artificial totalmente adaptável, a sequência de vitórias e a revelação da construção, prevendo que os quadros da comunidade se inflamariam falando sobre eles. Ela perguntou ao comentarista Cha sobre o recorde atual para o maior número de vitórias consecutivas, então ele explicou a ela que o recorde é detido pelo jogador Butler com 76 vitórias alcançadas enquanto ele aumentava o nível de sua conta alternativa. Ela desejou que o Yun pudesse quebrar esse recorde, confirmando sua confiança de que ele é capaz disso. Cha notou que Butler é conhecido por sua extrema competitividade e pode já ter começado a observar o deus da mecânica. Enquanto isso, uma postagem se espalhou na comunidade de tempo inverso revelando a verdade sobre o jogador que tentou atacar o Yun, explicando que ele foi banido permanentemente por usar programas não autorizados. Os comentários zombaram da ironia em que o atirador fingiu ensinar uma lição ao hacker enquanto ele era o verdadeiro trapaceiro e apontaram com espanto que ele conseguiu esmagá-lo apesar de saber que ele estava usando um hack, provando suas super habilidades. Os usuários comentaram que ele possui um hack físico, habilidade natural, permitindo-lhe derrotar os trapaceiros e que nem mesmo Butler teria sido capaz de fazer isso. Em outro lugar, o jogador profissional Butler estava assistindo ao que estava acontecendo através de sua tela e comentou dizendo, "Isso é interessante." Alguns dias se passaram e a segunda transmissão começou, onde Will estava em uma floresta percebendo que o espectador anônimo 62 não apareceu na transmissão anterior e se perguntou se ele ainda estava perdendo alguma coisa. Lee Youjin apareceu novamente, então os comentários explodiram elogiando sua beleza e inteligência artificial avançada, descrevendo-a como merecedora de estar entre os 3 NPCs mais populares. Youjin perguntou a ele se ele estava nervoso com sua primeira missão de campo, então ele respondeu brevemente. Ele estava bem.
Uma nova janela de missão apareceu pedindo que ele usasse o traje de combate e fosse para o local especificado. Então ele pensou que um agente estagiário recebendo uma missão de campo imediatamente é bom porque o poupa de treinamento graças a estar dentro de um jogo. Ele perguntou sobre a natureza da missão, então Yujin explicou que eles devem exterminar as entidades invasoras dentro do mundo invertido completamente e selar o lugar, notando relatos de potencial destruição por essas entidades. Eles chegaram a uma fábrica abandonada onde ele notou que era outro local abandonado por corporações, e Yujin confirmou que eles deixam esses lugares implicitamente porque as entidades às vezes são úteis. Ela suspirou com tristeza dizendo que as corporações provocam o caos e depois se afastam quando o lucro está ausente, com o que ele concordou, percebendo que as ações corporativas são semelhantes em ambos os mundos. Ela explicou que as entidades invasoras desta vez são do tipo inseto, pequenas em tamanho e de baixo perigo, mas seu grande número torna o combate a elas irritante. O sargento Park Jarron os recebeu no portão prestando uma saudação militar, perguntando se eles eram despertos afiliados ao escritório de gestão. Yujin confirmou isso e agradeceu pelo seu trabalho duro, então ele permitiu que eles entrassem. Uma vez que entraram, Will viu um enorme portão de neon no meio da fábrica abandonada e comentou que era a primeira vez que via um portão aparecer em um lugar como este. Ele olhou para o portão atentamente, notando que parecia familiar para ele. Ele se lembrou de ter visto este lugar no mundo infernal também, mas tinha certeza de que o portão lá era de tamanho médio, não pequeno como aparece agora. E quando ele estava prestes a entrar, ele se perguntou se havia algo errado. Então outro personagem apareceu zombando com a frase, "Oh meu, olha quem está aqui." Choi Yun-sheo, o desperto afiliado a Gunshin Electronics, aparece perguntando com um sorriso sarcástico sobre o motivo da presença da agente Sr. Lee Ou-jin em um local de extermínio de pequena escala como este. Ele se aproxima deles alegando surpresa por seu local de missão se sobrepor ao dela. Ou-jin questiona sua fala, apontando que eles abandonaram este local anteriormente e agora afirmam que é uma missão, acusando de estar planejando algo. Mas ele nega isso, alegando que essa acusação fere seus sentimentos. Ele se vira para Woo-yun, perguntando se este é um funcionário novato que ingressou no escritório recentemente e dirige sua fala a ele, sugerindo que ele se junte a uma corporação em vez de sofrer sem sentido no escritório de gestão. Ou-jin intervém bruscamente, avisando-o para não ultrapassar mais os limites. Choi levanta a mão se rendendo levemente, dizendo a ela que irá conceder este mundo invertido para ela cuidar. Ele sai do local desejando-lhes boa sorte em sua missão. Woo-yun pergunta sobre a identidade daquela pessoa. Então Yoo-jin diz a ele, sentindo baixa glicemia, que ele foi o primeiro agente estagiário de quem ela se encarregou. Ela explica que, depois que ele foi contratado por uma empresa e saiu, ele começou a espalhar boatos maliciosos sobre o escritório de gestão. Então ela oferece a ele alguns doces. Comentaristas interagem com esta cena com espanto, notando que é a primeira vez que os detalhes do relacionamento entre Lee Yoo-jin e Choi Yun-sheo são revelados tão claramente, já que o assunto geralmente era ignorado. Cha comenta que a inteligência artificial totalmente adaptável oferece uma história mais ampla, sugerindo a probabilidade de histórias ocultas existirem na empresa Planeta Terra. Yoo-jin sugere parar as conversas sombrias e entrar, então Woo-yun concorda com ela. Assim que eles cruzaram o portão e desapareceram, Choi aparece observando sua entrada e comentando que eles entraram, então se pergunta com um sorriso malicioso se eles deveriam começar a operação agora. Após 20 minutos, a cena muda para dentro do mundo invertido. Woo-yun aparece limpando a boca com a mão e parado sobre os restos de uma batalha. Ele se lembra do momento em que estavam diante do corredor que levava ao mundo invertido antes de entrar, onde notou que o lugar era exatamente idêntico ao mundo do outro lado. De repente, Yujin detectou uma falha e chamou o novato em voz alta, gritando para que ele tomasse cuidado enquanto ela era empurrada por uma força misteriosa. Ele se viu sozinho na floresta, olhando ao redor, se perguntando se havia se separado dela. Ele considerou o colapso do corredor devido a choques externos uma ocorrência comum e decidiu lidar primeiro com as aranhas que começaram a aparecer antes de procurá-la. Ele sacou sua adaga com os olhos brilhando no escuro, preparando-se para lutar. Em outro lugar, Yujin liberou a habilidade de propagação de trovões para massacrar os inimigos ao seu redor, mas ela notou com aborrecimento que os monstros continuavam entrando sem parar, não importa quantos ela matasse. E ela percebeu que o tamanho da floresta parece mais próximo de um mundo invertido de média escala, não pequeno como lhes disseram. Ela suspirou com suspeita, confirmando para si mesma que algo suspeito estava acontecendo. Ela esperava que o novato estivesse bem enquanto Choi aparecia atrás dela atacando com uma lança de fogo. Ela se virou em choque gritando, "O quê?" Vendo o ataque traiçoeiro vindo em sua direção. Choi ri sarcasticamente, provocando seu choque enquanto ela se pergunta, surpresa, sobre o motivo de sua presença neste lugar. Enquanto seu braço se inflama com fogo,
ele responde com um sorriso astuto, sugerindo considerar o assunto apenas uma missão secreta. Ele corre em direção a ela atacando e diz que está apenas seguindo ordens, pedindo que ela não guarde um grande rancor contra ele. Ela descreve sua conversa como um absurdo, mas percebe ao mesmo tempo que sua ferida é muito profunda. Ela decide que precisa escapar do lugar por enquanto. Ela usa suas habilidades para criar uma barreira defensiva e, em seguida, causa uma explosão para distrair o inimigo. Choi grita com seus camaradas, ordenando-lhes que a persigam. Yujin cria uma lança com sua habilidade de raio e a lança na direção dos perseguidores, causando uma explosão estrondosa, dando a ela a chance de escapar. Choi repreende seu colega, amaldiçoando-o por não conseguir interceptar o caminho dela. Soldados se repreendem por perderem o rastro dela, e o líder deles ordena que varram a área frontal imediatamente. Youjin se esconde dentro de uma toca de centopeia, dizendo a si mesma que, se não fosse por essa toca, ela estaria em apuros, imaginando ofegante sobre a natureza da conspiração que a corporação está tramando. Enquanto isso, os seguidores assistem Uyu massacrando inimigos com um único golpe, notando que ele já eliminou dezenas deles. Ele de repente sente a presença de Liu Jin no lugar e percebe que algo ruim aconteceu com ela. Ele ouve a voz dela claramente e vê vestígios de luta. Ele se lança com a velocidade de um raio cortando a floresta. Ele encontra um enorme inseto centopeia envolvendo a indefesa Yujin, enquanto os seguidores no chat se perguntam por que ela perdeu para meros insetos e como ele sabia sua localização com tanta precisão. Ele ataca com sua arma cortando o monstro. Ele segura Yujin enquanto ela geme de dor. Ele pousa com ela no chão perguntando sobre sua condição, então ela o reconhece com dificuldade. Ele analisa a situação, percebendo que alguém com a habilidade dela não pode ser derrotado por insetos como estes, e conclui que seus ferimentos são resultado de uma habilidade especial. Ele confirma para si mesmo que o desperto capaz de fazer isso nessas circunstâncias é apenas uma pessoa. Ele pergunta diretamente a ela se o perpetrador é Choi Un-cheol, e ela responde afirmativamente. Ele percebe que Choi seguiu para dentro imediatamente após eles cruzarem. No estúdio, Naeon e o comentarista Cha mostram extrema surpresa, explicando que Choi geralmente arma sua emboscada muito mais tarde no enredo relacionado à corporação e que isso acontecer agora é estranho e suspeito. Eles se perguntam se essa mudança é resultado do efeito da inteligência artificial totalmente adaptativa, criando uma história oculta e emocionante. A câmera retorna para Yujin, dizendo a ele que ela mal conseguiu enganar Choi, mas teme seu retorno para armar uma emboscada, acrescentando que usar suas habilidades revelará sua localização. Ele pede que ela se esconda por um momento até que ele trate seus ferimentos e vá cuidar do assunto, sugerindo que ela escape primeiro. Ela rejeita fortemente sua sugestão de enfrentar Choi sozinho, explicando ansiosamente que ele é um desperto veterano e um novato como ele não pode lidar com ele, mas ele a tranquiliza calmamente dizendo que tudo ficará bem. Ele anuncia confiantemente que tem um plano para lidar com a situação, enquanto ela permanece preocupada e cética sobre sua capacidade de enfrentar essa ameaça. Logo depois, soldados inimigos aparecem na floresta procurando por Yujin, onde Choi se pergunta com aborrecimento sobre o lugar em que ela se escondeu. Ele ordena que seus homens procurem ao longo do vale, julgando que ela não foi longe devido ao ferimento, e decide descer para procurar o alvo ele mesmo. Ele vislumbra algo se movendo rápido no escuro, o que chama sua atenção. Ele se surpreende ao ver uma pessoa aparecer na frente dele e de repente o ataca rapidamente, então essa pessoa grita gaguejando e exigindo que ele espere. Ele percebe que a pessoa na frente dele é o novato que acompanha Yujin, então ele sorri maliciosamente dizendo que foi salvo por esse alvo fácil aparecer. Woo-eun finge estar confuso e com medo, alegando que o corredor desabou repentinamente, levando à sua separação de Lee Youjin, e pergunta ao líder com fingida inocência se ele sabe o que aconteceu. Seguidores no chat comentam com sarcasmo e admiração sobre suas incríveis habilidades de atuação, prevendo um final trágico para Choi, que caiu no truque. Choi explora sua aparente ingenuidade e pergunta a ele em um tom condescendente se ele realmente não sabe o que está acontecendo, então se aproxima dele lentamente alegando que irá explicar a ele o que aconteceu. Ele diz a ele em um tom ameaçador velado que ele poderá encontrar Youjin em breve após tirar uma soneca, insinuando sua intenção de matá-lo. E quando ele se aproxima para dar seu golpe traiçoeiro, Woo-eun, que estava esperando por este exato momento para executar seu plano, se prepara e direciona um contra-ataque a ele quando Choi se aproxima dele.